Querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nessa tarde. Irmãos, eu quero trazer para vocês hoje uma passagem que está no livro de Joel, o primeiro capítulo, o 13. O título dessa passagem é O Chamado ao Arrependimento, que é o que várias pessoas estão precisando. Que muitas pessoas que servem a Deus precisam do arrependimento correto. Porque não adianta você se arrepender de uma coisa e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia na sua vida antiga. Então, para ajudar como ter um arrependimento certo, eu resolvi trazer para vocês hoje essa passagem que vocês conhecem, o chamado ao arrependimento. Essa passagem foi escrita por o profeta Joel, que teve a sua experiência com Deus. Ele teve uma experiência tão forte, mas tão forte com o Senhor, que resolveu registrar nesse livro aqui que ele escreveu. Então, vamos começar aqui a nossa leitura, que é o chamado ao arrependimento. Diz assim: Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor e o seu Deus e clame ao Senhor. Amém, irmãos. Esse versículo, ele quer nos ensinar que o profeta Joel estava dizendo tudo que Deus tinha mandado ele dizer para ele, que era para eles fazerem um jejum santo, que era para eles criarem uma assembleia sagrada, que no caso é um culto. Vocês conhecem um culto, né? Que é um conjunto de pessoas se reúnem para adorar a Deus. Então, quando ele estava dizendo, crie uma assembleia santa, reúne todas as autoridades, todos os habitantes, todas as pessoas da cidade, ele estava dizendo que era para eles criarem um culto para o Senhor, que era para eles adorarem Ele verdadeiramente, porque a Assembleia Sagrada naquele tempo significava um culto de oração. Um culto de oração, de adoração, de louvor, de ensinamentos, de tudo. Naquela época, o profeta Joel, ele era um dos profetas mais reconhecidos, porque a palavra que ele falava era muito forte. Porque o que Deus botava no coração dele, ele falava. Por isso, ele disse às autoridades, que no caso são os reis, os profetas, os pastores, os missionários, todas as autoridades daquela cidade, convoquem uma assembleia santa a Deus. Ou seja, construam um templo sagrado, que no caso é uma igreja. Construam uma igreja e em todo domingo chamem os povos, as autoridades e todos os habitantes da cidade para se reunirem naquele lugar sagrado e assim fazerem a Assembleia Sagrada. Mas o versículo que eu quero trazer para vocês hoje é o chamado ao arrependimento. Porque no momento que ele escreveu esse livro, ele estava se arrependendo de tudo o que ele tinha feito. Ele se arrependeu do seu pecado, ele se arrependeu das suas enfermidades, ele se arrependeu de tudo o que ele tinha feito. Por isso, ele estava falando para outras pessoas: se arrependam do que vocês têm feito, se arrependam do que vocês estão fazendo e também se arrependem do que vocês fazem. Por isso, é o que ele quer nos ensinar. Que no momento que nós se arrependemos, não podemos fazer mais o que fazemos. Porque um arrependimento você sabe o significado? Arrependimento significa nova vida, significa um novo começo. Mas você diz: mas missionário, como eu posso fazer isso? Como eu posso me arrepender eu sendo um pecador? Como eu posso fazer isso? Todos nós somos pecadores. Mas Jesus nos amou primeiro. Tanto que ele se sacrificou por nós. Por isso ele quer que nós nos arrependemos e cremos nele. E o que devemos fazer para termos um arrependimento correto?
Devemos ler a Bíblia. Devemos suplicar, Senhor, não me deixe pecar novamente. Senhor, me livre de todo pecado. Senhor, me livre de toda essa contaminação, Senhor. Devemos suplicar, devemos jejuar. Devemos pedir a Ele que nos livre de tudo. Esse é o arrependimento correto. E para você que quer se arrepender, não desista. Se arrependa e tente não pecar. Porque se arrepender de verdade é uma coisa. Agora você se arrepender e cometer os mesmos pecados que você cometia, não é um arrependimento. Por isso você deve vigiar. Quando você entrar numa igreja e que você se batizar, você vai estar se juntando com o Senhor. Quando você se batiza é uma coisa maravilhosa, você se sente feliz. Mas o batismo é uma coisa sagrada. É uma coisa que você deve honrar. É uma coisa que você deve guardar. Porque o batismo é uma decisão séria. Não é você se batizar e cometer pecados. Todos nós cometemos pecados. Então eu digo a vocês, se arrependam e peçam ao Senhor para livrar vocês de tudo o que vocês faziam antes. E a continuação do versículo é assim. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte de Todo-Poderoso. Ele virá. Na verdade, que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. As sementes estão murchadas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas, e o depósito de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como murche o gado. As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos das ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Amém, irmãos. A continuação desse versículo também diz que o profeta Joel estava dizendo a Deus tudo o que tinha acontecido com ele e com o povo dele. Que o povo dele tinha perdido boa parte da sua alimentação, tinha perdido o rebanho, as manadas, os estábulos, eles tinham perdido tudo que Deus tinha dado a eles. Como ele diz, o fogo devorou tudo o que era nosso. Então foi por isso que eles pediram perdão a Deus e pediram que Deus o devolvesse tudo. Foi por isso que eles se arrependeram. É isso que esse versículo quer nos ensinar. Quer nos ensinar como devemos fazer para ter o chamado do arrependimento. Foi por isso que eu resolvi trazer esse versículo para vocês hoje. Para ele mostrar a vocês como é para ter um arrependimento correto. E para finalizar essa mensagem, que eu queria orar por nós. Então fechemos os olhos e vamos agradecer. Senhor, nosso Deus, Pai amado, te agradecemos por mais uma vez estamos aqui, Senhor, falando da tua palavra. Eu te agradeço por o Senhor nos ter nos abençoado e nos ter dado a vida, Senhor. E te pedimos perdão, Senhor, por os nossos pecados, Senhor. Te pedimos perdão por tudo que temos feito, Senhor. Te pedimos perdão por ter te desagradado, te ter magoado, Senhor. Te pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito, Senhor. Porque as coisas erradas que fazemos desagradam a Ti, ó Pai. Eu te peço perdão por tudo que eu tenho feito. E te pedimos perdão por tudo que nós ainda estamos fazendo. Porque eu sei, se o Senhor quiser,
nós não pecaremos e nós teremos o arrependimento do profeta Joel. Amém. Irmãos, essa foi a mensagem que eu resolvi trazer para vocês hoje, para vocês saberem como é ter um arrependimento correto. E para você que se arrependeu agora também, agradeça ao Senhor. Porque você se arrepender e não fazer mais o que você fazia antes, isso agrada muito o coração dele. Amém? Inscreva-se no meu canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com sua família e com todas as pessoas que são da sua igreja ou da sua casa. Porque isso certamente vai trazer muitas felicidades para você e para a sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.